Olá, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso canal do YouTube. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, porque eu vou falar de um tema que eu amo muito e que vivencio isso praticamente desde que eu me formei. Vamos falar sobre rotulagem de alimentos e principalmente sobre uma pergunta que, na verdade, eu vou responder. Sempre me pergunto e sempre fazem essa indagação em relação ao valor que deve ser cobrado para fazer um rótulo. Quanto que eu tenho que cobrar? Como que eu vou precificar a rotulagem de um alimento? E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu quero te contar duas novidades. A primeira delas é que toda a rotulagem do Brasil vai mudar e a segunda é que as indústrias, as fábricas, enfim, todos os proprietários desses estabelecimentos, dessas indústrias, das fábricas, eles irão precisar de especialistas em rotulagem de alimentos. Bom, eu quero começar contando para vocês um pouquinho da minha história, da minha relação com a rotulagem. Eu costumo dizer que a rotulagem de alimentos me escolheu. Eu vou contar para vocês o porquê. Eu tinha acabado de me formar, arrumei meu primeiro emprego e tive que ir na vigilância sanitária aqui do Rio de Janeiro para poder protocolar um documento. Eu tô lá sentada esperando chegar a minha vez e sentou um senhor do meu lado. Ele era contador de uma sorveteria. E conversa vai, conversa vem, o atendimento estava super demorado naquele dia e ele comentou que a sorveteria estava precisando de uma nutricionista, porque naquela época achava-se que só nutricionista podia fazer rótulo, ou ele achava isso. Então, ele perguntou se eu não poderia fazer a rotulagem de mais de 100 sabores para essa sorveteria. Na hora eu pensei, claro que eu posso fazer, né? Porque eu imaginei que era só a tabela de informação nutricional. Bom, naquele dia à tarde, a proprietária entrou em contato comigo, nós marcamos uma reunião e dias depois nós fechamos uma parceria. Eu elaborei mais de 100 rótulos para essa sorveteria, que é super famosa aqui no Rio de Janeiro, e até hoje essa sorveteria é minha cliente. Fico muito feliz com isso, inclusive. Bom, voltando aí para a rotulagem, né? Foi quando eu comecei a minha jornada, então em 2003, eu tenho mais de 17 anos trabalhando nesse segmento, já são mais de 1.500 rótulos elaborados. E eu quero hoje te convidar, quero te fazer um convite, porque se você quer ser uma especialista, se você quer se destacar no mercado, se você quer ser independente, você precisa saber que você pode, mas isso só depende de você. Por quê? Depende do quanto você está disposto a investir. Mas eu não estou falando aqui de investimento financeiro, e sim de investimento de tempo e de dedicação. Se você almeja ter liberdade financeira, de tempo para fazer o que você quiser, você realmente precisa acreditar e se esforçar, principalmente estudando. E me perguntam muitas vezes quais são os profissionais que podem atuar com rotulagem de alimentos. São muitos profissionais, são todos os profissionais que podem trabalhar com alimentos, como engenheiro, nutricionista, tecnólogo de alimentos, zootecnista, o próprio médico veterinário, enfim, são várias profissões. Mas a resposta que todo mundo quer saber é como cobrar, quanto cobrar por um rótulo de um alimento. E hoje eu vou te ensinar a precificar para que você veja que vale a pena esse investimento de dedicação e de tempo, porque o financeiro vai ser muito fácil. Vocês vão ver que o financeiro você vai ter um retorno muito rápido. Muitas vezes você vai investir R$1.000 em um curso e que com 2 rótulos isso já se pagou. Então, o investimento financeiro realmente é muito pouco. O que vai precisar é de tempo, de dedicação, para que você possa realmente conquistar essa independência financeira e essa independência de tempo de você fazer o seu horário e não depender de carteira assinada. Bom, o que acontece quando você recebe uma demanda? Podem me ligar e falar assim, Flávia, eu preciso da rotulagem de um bolo de chocolate. Se eu me basear somente nessa informação para dar o valor do bolo, hoje com a experiência que eu tenho certeza que se for só um bolo de chocolate de massa simples, ok. Mas acontece que pode ser que ele tenha cobertura e recheio. E isso vai cada vez, quanto mais ingredientes a gente tiver na receita, mais trabalhosa vai ser da gente fazer a rotulagem desse alimento. Então, o que vocês têm que entender é que quando vocês receberem o pedido de uma demanda para poder fazer então
façam um orçamento, vocês têm que entender direitinho qual que é o produto, quantos ingredientes é que vão nesse prato. Então, por exemplo, se a comida congelada é uma lasanha, e essa lasanha, ela vem o quê? Ela é recheada só com carne, ela tem queijo, ela tem presunto, ela tem um molho branco. Quanto mais ingredientes ela tiver, quanto mais preparações separadas ela tiver, mais trabalhosa vai ser para você fazer. Então aqui, voltando ao nosso bolo de chocolate, se eu tenho um bolo de chocolate simples, que é só fazer a massa, bateu tudo lá na batedeira e já saiu o bolo, é um tipo de precificação que você vai dar. Agora, se for um bolo de chocolate com uma cobertura de doce de leite, e esse doce de leite é industrializado, ele já está pronto, então o seu trabalho também vai ser menor em relação à tabela de informação nutricional, mas você vai ter um trabalho em relação à lista de ingredientes e em relação à lista de alérgicos também. Agora, se for um bolo de chocolate com uma cobertura de brigadeiro, e esse brigadeiro ele é feito, ele leva ali o leite condensado, ele leva manteiga, ele leva outros ingredientes e mais o achocolatado, por exemplo, então são receitas diferentes. Você vai ter que fazer do bolo de chocolate, você vai fazer todo o cálculo dessa cobertura de brigadeiro. Agora, se for um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro e um recheio de baba de moça, você já tem aí praticamente 3 receitas. E isso vai fazendo cada vez mais com que o seu produto, que a sua rotulagem, que o rótulo que você está elaborando, ele fique cada vez mais complicado. Então é muito importante você entender qual é o produto que estão pedindo para você realmente fazer o rótulo. Porque o bolo de chocolate, se ele tiver uma cobertura e tiver um recheio, vai ficar cada vez mais complicado. E se ele tiver 2 recheios diferentes? Então já vão ser quase 4 receitas. Então isso tem que ser avaliado na hora de você fazer a rotulagem. Eu vou dar aqui para vocês a base que é atualmente dada no conselho, na tabela da Federação Nutricional dos Nutricionistas. Divulgou esse ano, em 2021, a regra para você poder então fazer a cobrança dessa rotulagem. Então vamos entender. A rotulagem nutricional, ela diz que para cada rótulo que você faça, você tem que cobrar R$ 114,48. Rotulagem nutricional entende-se que é a tabela de informação nutricional. Então, para cada tabela, para cada rotulagem nutricional que você tem que fazer, você vai calcular ali o valor de R$ 114,48. Na verdade, geralmente eu utilizo da seguinte forma. Se é um bolo que vai ser extremamente complexo, como um de 3 receitas, que é o bolo de chocolate, mais a cobertura e mais um recheio, por exemplo, eu multiplico isso por 3. Então já está dando aí só de tabela de informação nutricional, R$ 343,44. Sendo que você, além dessas 3 tabelas que você criou, você tem que criar a 4ª, porque vai ser a tabela final. Você vai juntar a informação do bolo, vai juntar a informação da cobertura, vai juntar a informação do recheio, para poder então gerar uma 4ª tabela, que é a tabela final, que é o que vai estar indo para o seu rótulo. Então, se você pegar aí 114 e multiplicar por 4, vai dar quase R$500, só em relação à sua tabela de informação nutricional. E você ainda tem um valor que você vai estar ali cobrando pela sua consultoria, porque tem toda a outra parte da rotulagem nutricional que você tem que fazer. Lista de ingredientes, lista de alérgicos, a lista de ingredientes é extremamente complexa quando a gente tem ali alimentos compostos que a gente tem que abrir, tem todos os aditivos, tem a denominação de venda que se estiver utilizando algum aromatizante, se estiver utilizando corante, são várias regrinhas, são muitos detalhes que realmente a gente tem que estar atenta a fazer a rotulagem. Então assim, no mínimo tem que ser cobrado uma base de R$600 para um alimento que seja complexo como esse do bolo, que vai ser aí um bolo de chocolate com uma cobertura de brigadeiro, um recheio de baba de moça e um outro recheio, por exemplo, de doce de leite. Então é um bolo extremamente complexo de você fazer. E você vai poder então fazer essa verificação. Lembrando que as tabelas, eu estou citando essa, né, do Conselho da Federação Nacional dos Nutricionistas, e a gente nunca pode cobrar abaixo desse valor. Existem outras tabelas também, mas eu estou dando aqui só uma referência, só um exemplo para vocês verem como que tem que ser realmente precificado o rótulo de um alimento, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui, porque eu vou adorar responder vocês, ok? Obrigada, beijo!